Existem momentos em que o coração se derrama diante de Deus. Você se ajoelha, entrega tudo em oração. As dores que pesam, as palavras não ditas, os segredos da alma. Você ora, você clama, você chora. E quando termina, o que encontra é silêncio. E nessa hora, os pensamentos chegam como ondas. Será que Deus ouviu? Será que Ele ainda está aqui? Será que não sou espiritual o bastante, Senhor? Você já se sentiu assim? O céu parece fechado. O silêncio de Deus é ensurdecedor. A culpa se senta ao seu lado como uma velha conhecida. Ela diz que você não está orando bastante, que sua fé é pequena demais, que Deus está decepcionado com você. E quanto mais você tenta melhorar para merecer uma resposta, mais pesado o coração fica. Mas hoje eu quero te dizer algo que pode mudar o rumo dos seus dias. A voz da culpa não é a voz de Deus. O Pai não te chama para viver com medo dele, mas para descansar no amor que ele tem por você, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. A culpa é como um espelho distorcido. Ela nos mostra uma imagem de nós mesmos que não é a realidade, mas a versão mais dura e acusadora que conseguimos imaginar. Quantas vezes você já pensou: se eu orasse mais, Deus já teria me respondido. Se eu tivesse mais fé, o milagre já teria acontecido. Se eu fosse mais santo, minha vida seria diferente. Essas frases são comuns no coração de quem está esperando, mas também são armadilhas perigosas. Porque no fundo, elas fazem você acreditar que o amor de Deus é condicionado ao seu desempenho. E esse não é o Evangelho. Deus nunca te amou porque você era perfeito. Ele te amou quando você estava longe. Te amou quando você não o buscava. Te amou quando você nem sabia o nome dele. E se ele te amou assim antes, por que deixaria de te amar agora só porque você se sente fraco? A culpa é um peso que paralisa, mas a graça é uma mão que levanta. Quando você se sente indigno, é exatamente nesse momento que Deus está mais perto, não para te acusar, mas para te restaurar. Às vezes, é no silêncio que Deus mais trabalha. Ele não está em silêncio porque está distante, mas porque está formando algo dentro de você que só pode nascer na espera. A Bíblia está cheia de histórias de gente que esperou por anos uma resposta. Abraão esperou um filho. José esperou na prisão. Ana esperou por um milagre. E nenhum deles foi rejeitado por Deus durante a espera. Ao contrário, foi nesse tempo que Deus os moldou. O silêncio não é castigo, é processo. É Deus preparando o cenário, alinhando as peças e, principalmente, moldando o seu coração, para que quando a resposta chegar, ela não seja apenas uma bênção passageira, mas um testemunho que transforma vidas. Talvez você não entenda agora, talvez doa demais, mas a fé não se mede pelo quanto você entende, e sim pelo quanto você confia, mesmo sem entender. Uma das mentiras mais cruéis que o inimigo conta é que Deus está cansado de você, que ele já perdeu a paciência porque você não conseguiu ser constante, porque sua fé vacilou, porque você chorou dizendo que confiava, mas no dia seguinte estava desesperado de novo. Mas se Deus se cansasse de nós tão facilmente, nenhum de nós estaria aqui. O amor de Deus não se esgota. A Bíblia diz que suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Todas, não algumas. Não só quando você acerta, não só quando você tem uma fé inabalável. Deus sabe que você é humano. Ele conhece as tuas limitações melhor do que você mesmo. Ele não está surpreso com as tuas lágrimas nem com a tua fraqueza. E é justamente aí, na sua fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Pare de se ver como um peso para Deus. Você é filho, não fardo. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você confie nele o tempo todo. Mesmo que seja com fé pequena, mesmo que seja com um coração machucado. Quando você cair, levante. Quando sentir que falhou, volte para os braços dele. Não fuja.
Não se esconda, não se afaste. Ele não quer te punir, ele quer te curar. Talvez você já tenha sentido esse vazio, um vazio que chega a doer. Talvez agora mesmo esteja nele. Mas e se esse silêncio não fosse vazio? E se fosse o tempo em que o Espírito Santo está te preparando para ouvir? Ouvir a voz de Deus não é como ouvir uma pessoa falando do seu lado, apesar de ser possível. Você pode estar esperando uma resposta audível, mas na maioria das vezes é algo que se percebe no coração. Quando o nosso coração está cheio de preocupações, pressa, ansiedade, ou estamos acostumados com respostas rápidas, essa percepção se torna mais difícil. A Bíblia nos dá um exemplo claro em 1 Reis 19:12. Elias buscava sinais grandiosos, ventos, terremotos, fogo, e descobriu que Deus fala como uma brisa delicada. Quando o coração se prende à ansiedade, sua voz parece distante. Quando a confiança está apenas na lógica, sua presença passa despercebida. Mas no instante em que você desacelera e se volta para Ele, a direção se torna clara. Não pelas emoções, mas de um jeito profundo, íntimo e espiritual, porque Ele não fala para satisfazer curiosidades. Ele fala para gerar vida, comunhão e direção. O Espírito Santo quer te mostrar o caminho, sim, mas mais do que isso, Ele quer que você aprenda a reconhecê-lo, mesmo quando não existe uma palavra audível. Porque o verdadeiro discípulo não depende de sinais o tempo todo. Ele caminha porque conhece o Mestre, mesmo que tudo à sua volta seja silêncio. Talvez você ache que nada está acontecendo quando Deus parece em silêncio, mas é exatamente aí que algo está sendo construído dentro de você. Deus está treinando a sua sensibilidade espiritual. Está ensinando o seu coração a confiar, mesmo que não tenha todas as respostas. É como quando uma criança aprende a reconhecer a voz dos pais. Não acontece de um dia para o outro. É um processo. E esse processo é um presente. Ele te prepara para reconhecer a voz de Deus em qualquer situação. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele as conhece e elas o seguem. Isso significa que ouvir a Deus não é um evento isolado, mas parte de um relacionamento contínuo. Quando você aprende a reconhecer essa voz, ela se torna familiar como a de alguém amado. E quanto mais você o segue, mais clara essa voz se torna no meio de todos os outros sons da vida. Não precisa pedir nada, não precisa se preocupar com o que virá, apenas esteja presente. Quando seu coração começa a se acalmar, esse é o espaço onde Deus começa a falar. Talvez não com palavras, mas com paz, com uma convicção que começa a surgir. Muitas vezes esperamos que Deus fale de um jeito específico. Queremos ouvir uma voz audível ou ver um sinal claro, mas Deus fala de muitas maneiras. Ele pode falar por meio da Bíblia, pode falar através de pessoas sábias, pode falar gerando uma convicção no seu coração. Não limite Deus apenas a um tipo de resposta. Quando você se abre para ouvir, vai perceber que Ele está falando muito mais do que imaginava. Tire 5 minutos pela manhã para ficar em silêncio diante de Deus. Durante o dia, quando sentir ansiedade, faça uma pausa e respire fundo. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar agora? Aos poucos você vai perceber que a voz de Deus fica mais clara, porque o seu coração está sendo treinado para ouvir. Em Atos 13:2 diz que, enquanto jejuavam e adoravam, o Espírito Santo falou. Percebemos o papel do jejum em aproximar o coração do Espírito Santo. O jejum não muda Deus, muda você. Ele silencia os ruídos do corpo, acalma os impulsos da alma e abre espaço para que o Espírito se torne mais sensível. Foi nesse lugar de entrega que os discípulos ouviram direção clara. Quando você jejua, não está apenas abrindo mão de algo, está abrindo o coração para ser guiado de forma mais profunda. Quando tudo parece desabar e não há saída, é ali que Deus se revela. Jesus entra na história, transforma a dor em esperança e dá forças para continuar. O Senhor ama um coração quebrantado. Deus quer te tirar da confusão e te levar para um lugar de comunhão. Quer transformar o silêncio que te assusta em um espaço de intimidade que cura e traz paz. Tudo o que você precisa é decidir permanecer.
decidir se render, porque o Espírito Santo já começou a falar e agora é você que precisa aprender a escutar. Pensar com fé é semear acreditando que a chuva virá. Escutar com o Espírito é sentir a primeira gota cair antes mesmo de ver as nuvens se formarem. E tudo isso é bom, tem o seu lugar. Mas escutar com o Espírito vai além de uma convicção mental ou de repetir palavras bíblicas. Escutar com o Espírito é entrar em um nível de comunhão tão profundo que a voz de Deus não se limita ao que você entende, ela toca até o que você não compreende. Quando você pensa com fé, você pode acabar misturando seus próprios pensamentos com aquilo que acredita ser a voz de Deus. Às vezes, o que você chama de direção do Espírito é só desejo pessoal, opinião ou até influência de outras pessoas. Já escutar com o Espírito é o oposto. É abrir mão do controle da mente e entrar no espaço sagrado da revelação. É quando o coração se cala e o Espírito desperta. A mente tenta entender, o Espírito recebe. A mente quer explicações, o Espírito aceita direção. O problema de muitos que dizem não ouvir a voz de Deus é que estão tentando decifrar com a mente o que só pode ser discernido pelo Espírito. E o Espírito Santo não compete com uma alma atribulada. Quando você aprende a escutar com o Espírito, a palavra de Deus deixa de ser só informação e se torna direção. Não é mais algo que você só acredita, é algo que te move. E esse tipo de escuta não nasce de esforço, mas de intimidade. Isso é muito importante saber. A intimidade traz clareza para escutar o Espírito Santo. Não é algo que você conquista na força de vontade, é algo que você cultiva com constância. Por isso, seja constante na busca, no relacionamento com Ele. Um coração que adora ouve mais do que uma mente cheia de dúvidas. Uma alma rendida entende mais do que um coração apressado. O Espírito Santo fala com quem se aproxima com reverência, não com quem tenta arrancar respostas no desespero. Pensar com fé te dá coragem para continuar, mas escutar com o Espírito te mostra o caminho certo a seguir. Escutar com o Espírito também te protege de enganos. Quantas vezes você achou que Deus estava falando algo e depois percebeu que foi só você mesmo tentando se convencer? A mente é influenciável. O Espírito é treinado pelo Espírito Santo. E é nesse lugar de discipulado que a voz de Deus se torna clara, onde as distrações não tomam mais o controle da sua vida. E é nesse ponto que a jornada com o Espírito Santo se torna real, transformadora e impossível de confundir com qualquer outra coisa. Vamos fazer juntos aqui? Vamos desmascarar os barulhos que tentam imitar a voz de Deus? Vamos enfrentar os bloqueios que impedem você de escutá-lo? E vamos ativar algo novo dentro de você. Porque ouvir o Espírito Santo não é um dom reservado para poucos. É um relacionamento acessível para todos que desejam conhecê-lo. E se você está aqui, não é por acaso. Essa mensagem chegou até você porque o Espírito Santo quer te ensinar a ouvir com clareza. Tenha essa convicção. Eu vou parar tudo agora para estar com Deus. O Espírito Santo não precisa de horas para falar. Às vezes é uma frase, uma convicção, um pensamento que você sabe que não veio de você. Mas para que isso aconteça, é preciso criar espaço. Criar espaço é apagar o barulho, ao redor e dentro de nós. Silenciar é como abrir uma janela no coração. Lá fora, o mundo grita. Aqui dentro, tempestades silenciosas tentam tomar conta. A ansiedade que corrói, preocupações que não dão trégua, a pressa que nos empurra para todos os lados, a sensação de que tudo precisa ser resolvido agora. É nesse silêncio conturbado que muitos se perdem. Querem ouvir Deus, mas passam o tempo inteiro tentando sentir algo grandioso. E quando nada acontece, desistem. Escutar com o Espírito não é sobre sentir algo forte ou extraordinário. É sobre estar presente, abrir espaço dentro de si, respirar fundo e perceber o sutil sussurro que passa despercebido aos olhos apressados. É nesse quase nada
que o divino se revela, com calma, paciência e ternura. Você não precisa começar com orações longas, cheias de palavras e discursos. Comece devagar. Comece com 5 minutos de silêncio que se tornam sagrados. Sente-se, respire fundo. Deixe que o coração desacelere e sussurre, mesmo que seja só dentro de você. Espírito Santo, eu estou aqui. Fala comigo. No início, talvez tudo o que você ouça seja o barulho da sua própria mente. Lembranças vão surgir, tarefas inacabadas, preocupações insistentes. Mas continue. Silencie de novo. A cada silêncio é como se o seu espírito fosse afinando. Como se você estivesse aprendendo a escutar um som que sempre esteve lá, mas que você nunca tinha parado para perceber. Assim como um músico treina o ouvido para reconhecer notas, o seu coração precisa ser treinado para reconhecer a voz de Deus. E aqui está algo precioso. A voz do Espírito nunca fere a palavra. Ela não contradiz o caráter de Cristo. Mesmo quando desafia, ela traz direção. A voz da ansiedade é ruidosa, ela grita dentro da mente, empurra o coração para o amanhã, faz parecer que tudo vai desmoronar se você não correr agora. A voz da carne é sedutora, sussurra justificativas, te promete alívio rápido, prazer imediato, mas depois deixa apenas vazio. Mas a voz do Espírito, essa não precisa se impor, porque carrega uma autoridade silenciosa. Ela é suave, mas firme, com um rio que flui sem pressa e ainda assim abre caminho na rocha mais dura. É a voz que te chama para perto, que não oferece atalhos, mas oferece descanso, que não promete facilidade, mas promete presença, que te ensina a confiar quando a lógica não alcança, a obedecer quando tudo em você quer desistir. É a voz que não apenas fala, mas imprime paz na alma. Uma paz que não faz sentido humano, mas que sustenta, consola e guia. Por isso é tão importante ter uma vida de leitura bíblica e comunhão constante. Quando você se enche da palavra, fica mais fácil reconhecer quando um pensamento é alinhado com Deus e quando não é. Escutar com o Espírito é uma prática que vai sendo refinada com o tempo. Quanto mais você se aproxima, mais sensível se torna, mais rápido percebe quando é Ele, quando é você ou quando não é nenhum dos dois. E esse é o ponto central. Escutar o Espírito não é algo místico. É algo relacional. É como conviver com um amigo. Quanto mais tempo vocês passam juntos, mais você reconhece a voz dele no meio de qualquer multidão. Por isso, não tenha pressa. Não tenha medo do silêncio. Não tenha medo de errar no começo. O Espírito Santo é um mestre paciente. Ele prefere treinar você aos poucos para que você aprenda a andar com ele para sempre, em vez de te dar uma resposta rápida que não te transforma por dentro. E conforme você aprende a ouvir, algo incrível acontece. O que antes parecia silêncio passa a ser direção. O que antes parecia vazio passa a ser comunhão. E aquilo que antes te assustava se torna o lugar onde você mais quer estar. Na verdade, você percebe que ele sempre esteve lá. O Espírito Santo sempre quis falar com você, mas o tamanho do barulho ao nosso redor e dentro de nós mantinha nosso espírito longe para ouvir essa voz tão doce. Escute com clareza a partir de hoje. Fale com Deus e Ele vai te responder. Saiba que o Espírito Santo fala, de maneira que exige atenção e presença. Ele não entra em meio ao caos ou à pressa. Ele se revela quando sua alma decide se concentrar. Quando você para,
se acalma e se coloca à disposição. Ele não quer competir com seus interesses ou desejos pessoais. Não busca reforçar suas decisões, mas guiar você naquilo que precisa realmente. Quem se aproxima de Deus apenas para conseguir soluções rápidas, dificilmente percebe o que Ele tem a dizer. Mas quem deseja Deus pelo que Ele é, aprende a reconhecer sinais discretos, a sentir sua direção nos detalhes da vida. Os momentos mais transformadores surgem quando você está sozinho, vulnerável e atento. Como um amigo silencioso que oferece conselhos sutis, o Espírito fala nas pequenas impressões, nos pensamentos tranquilos, na paz que surge inesperadamente. Sensibilidade espiritual é construída por proximidade, não por conhecimento. Não é uma questão de acumular informações ou experiências, mas de desenvolver intimidade diária com Deus. Quanto mais você se aproxima, mais claro se torna aquilo que Ele deseja para você. O Espírito Santo não exige demonstrações dramáticas. Ele não exige lágrimas escandalosas nem gestos grandiosos. Ele se manifesta em corações rendidos, em atitudes consistentes e em disposição para obedecer mesmo quando ninguém está olhando. A atenção constante, mesmo nas coisas simples do dia a dia, abre espaço para que ele se torne parte do cotidiano, não apenas uma presença ocasional ou uma solução de emergência, mas como o companheiro invisível que guia cada passo. Ele se faz presente nas pequenas escolhas, nas atitudes silenciosas, na paciência diante do trânsito, no cuidado com quem ninguém valoriza, na palavra gentil dita no momento certo, na mão estendida sem esperar retorno. Ele é a brisa suave que toca seu coração enquanto você lava pratos, o fio de luz que aquece seu dia enquanto caminha para o trabalho, a presença firme que te lembra que você nunca está só, mesmo quando o mundo inteiro parece se esquecer de você. E assim, sem alarde, sem urgência, o Espírito Santo transforma o ordinário em sagrado e o cotidiano em um lugar de encontro com Deus. O que ele procura não são orações bonitas ou recitadas, mas corações dispostos a se entregar, humildes e sinceros diante de Deus. Para ouvir com clareza, é necessário purificar seu coração. Pensamentos dispersos, conflitos internos e apegos prejudicam a percepção. Quando você trabalha internamente, removendo medos, dúvidas e resistências, o Espírito encontra liberdade para se comunicar com profundidade. O relacionamento com o Espírito não se baseia em rituais ou demonstrações externas, mas em entrega e sinceridade. É no silêncio interior, no compromisso diário de se colocar à disposição, que ele encontra espaço para transformar sua mente, suas escolhas e suas ações. Quem busca intimidade com Deus aprende a perceber sua voz mesmo sem palavras audíveis. Cada decisão, cada gesto e cada pausa se tornam oportunidades de ouvir e responder. O verdadeiro discípulo não depende de sinais espetaculares. Ele se move pela confiança, pela presença e pela compreensão de que Deus está sempre ativo. A proximidade com o Espírito Santo transforma o modo como você vive. O que antes era rotina ou espera se torna momento de aprendizado e revelação. O Espírito não é usado como ferramenta para obter vantagens, mas é companheiro constante que molda caráter, clareia o caminho e fortalece o coração. Assim, a escuta do Espírito não depende de volume ou intensidade. Depende de atenção, de entrega e de vontade de permanecer próximo. Quanto mais você se inclina para Ele, mais naturalmente percebe sua direção, mais facilmente reconhece a verdade e recebe a orientação que transforma a sua vida. Vamos orar juntos? Espírito Santo, nós desejamos ouvir a Tua voz. Nós pedimos que o Senhor nos ensine a silenciar o que é apenas barulho e que nos ajude a perceber cada sussurro do Teu coração.
Eu oro por cada pessoa que assiste esse vídeo agora. Afina os ouvidos espirituais delas, Senhor. Mostra que o Senhor nunca deixou de falar, mesmo quando o silêncio parecia absoluto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a confiar, mesmo quando não ouvimos nada, e a reconhecer Tua presença em cada momento do dia, mesmo no mais simples, no mais silencioso, no mais cotidiano. O silêncio não é ausência, mas o espaço onde Sua voz sussurra a vida. É nesse lugar de calma que a esperança floresce de novo, que a paz toma forma dentro de você e que a presença de Deus se torna tão real que você quase pode senti-la ao seu lado. Se essa mensagem falou ao seu coração, se trouxe paz ou clareza, se de alguma forma Deus te tocou através dessas palavras, então não deixe isso ficar só com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir a voz de Deus. Curta, comente, se inscreva no canal. Porque cada vez que você interage aqui, essa mensagem alcança mais pessoas que estão sedentas por ouvir a voz de Deus. E eu quero te convidar a escrever nos comentários uma frase simples de fé. Escreva assim: Espírito Santo, eu quero te ouvir todos os dias. Esse ato de escrever será como uma declaração, uma forma de você colocar para fora o desejo do seu coração. Juntos podemos espalhar esperança. Podemos ser instrumentos para que outros encontrem descanso na presença do Senhor. Então, faça parte dessa missão comigo. Aperte o botão de se inscrever, ative o sininho para continuar caminhando comigo nessa jornada de fé e permita que o Espírito Santo continue falando com você dia após dia.